We don't do things the way we used to. We don't commute together. We don't go into the office together. But we will never stop working together, sharing ideas together, persevering together. And one day soon, we will emerge stronger together. ForcePoint, cybersecurity that brings us together, even as we work further apart. Olá, bom dia! Você está aqui na TVD e é um prazer receber todos vocês. Estamos aqui com um timaço de líderes, CISOs, especialistas de segurança da informação para a gente debater hoje um tema muito bacana, que é SASE. A gente vai falar das 5 etapas, muito bacana, muito interessante de todas elas para a gente avançar nesse tema de SASE. É um prazer receber vocês aqui na nossa programação. A gente está com uma programação muito bacana aqui na TVD. Essa semana teve feriado, então só quinta-feira que a gente teve evento, está tendo evento. Semana que vem tem mais 2 debates aí. A gente está sempre juntando todo esse time da comunidade de segurança para a gente conversar, debater, trocar ideias, trocar experiências, né? Assim que a gente vai ganhando mais maturidade em segurança, quando a gente reúne esse time para conversar. E eu gostaria de apresentar todo o nosso time que está aqui, Igor Gutierrez, que é Information Security Officer e DPO da Bigrob. Bom dia, Igor. Tudo bem com você? Bom dia, Leia. Bom dia, pessoal. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Prazer, Igor. Obrigada pela sua presença. Estamos aqui também com a Karina Queiroz, CISO no Rabobank. Bom dia, Karina. Tudo bem? Bom dia, Léa, tudo bem? Gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que bom! Bom ter mais uma mulher aqui na mesa, né? Que aí assim a gente fica tricotando também, junto com os meninos. Sim. E Tiziano Benetti também, CISO da Natura, está aqui com a gente. Bom dia, Tiziano, tudo bem? Bom dia, Léa, bom dia, pessoal. Também estou bem feliz de estar aqui. Sempre é um prazer participar desses programas. Muito bom, né? Prazer é nosso, sempre compartilhar com vocês. E também nosso parceiro aqui da ForcePoint, Felipe Canali, Country Manager Brasil da ForcePoint. Bom dia, Felipe, tudo bem? Meu parceiro aqui na mesa. Bom dia, Leia. Bom dia, Tiziano, Igor, Karina. Obrigado pela participação de todos. Vamos aproveitar esse 1h30 aí para debater e trocar experiências aí em cima de um assunto que eu fico bem orgulhoso que todo mundo está falando. Porque há 1 ano e meio atrás que eu estou aqui na ForcePoint, a gente começou a falar de SASE. Quando a gente fez as primeiras palestras de SASE, não aparecia ninguém, porque ninguém sabia o que era, né? Basicamente, né? Hoje você vê todo mundo no LinkedIn falando de SASE, até os concorrentes. Então, fico feliz, pelo menos, que eu comecei a falar sobre esse assunto. Agora está bem entrelaçado aí no dia a dia e na estratégia de todos, né? Exatamente. Muito bacana mesmo. Eu lembro, acho que esse é o 3º ou 4º programa que a gente faz com vocês, né? Falando de SASE, a gente já falou com Zero Trust também, com outras tecnologias, mas o SASE a gente já vem falando há bastante tempo e é bacana e nunca se esgota, né? Exato. Porque é como você mesmo fala, né? Uma jornada que a gente vai fazendo, né, step by step, de acordo com a maturidade de cada um, com o investimento de cada um, mas o importante é a gente seguir nessa jornada, né? E a ForcePoint está aqui disponibilizando um white paper, eu vou deixar aí na plataforma, vocês podem baixar, o Bruno vai colocar para vocês esse link, que é um white paper sobre as 5 etapas do SASE, bem pautado no que a gente vai falar aqui hoje, que vai ser um guia para habilitar o usuário em qualquer lugar. Vocês podem acessar aí a nossa página de transmissão. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de SASE sobre 2 aspectos muito bacanas que fazem parte do cotidiano de todos vocês. O primeiro, a gente vai falar sobre a LGPD, né, uma regulamentação de proteção de dados que já está fazendo parte da vida de todos vocês, uns mais avançados, outros não, mas essa
trajetória está sendo traçada por todos vocês, né? As sanções administrativas já estão valendo, e é uma mudança que impacta todos vocês, mas certamente também traz muitos benefícios de maturidade, deixar as empresas mais seguras, né? E deixar o dado mais protegido. E a gente vai falar de SaaS e também sobre um outro aspecto, que é o trabalho remoto, né? Esse modelo híbrido que as empresas estão vivenciando hoje, né? A pandemia, ela não acabou, mas a gente sabe que as empresas já estão fazendo esse desenho para a retomada nos escritórios, então o modelo híbrido é o que está prevalecendo, né? As empresas, uns funcionários estão em casa, os outros já estão no escritório, e esse modelo híbrido é o que está pegando muito dentro das empresas, e a necessidade de você proteger esse modelo é muito importante, e por isso que o SaaS também está dentro desse aspecto. E eu vou compartilhar aqui com vocês essas 5 etapas do SaaS. Eu vou colocar aqui um PPT. Fiquem tranquilos que ele não vai ter 300 páginas. É só mesmo os passos. A gente vai debater aqui na nossa dinâmica os 5 pontos, tá? Então, o primeiro que a gente vai debater hoje é proteger trabalhadores remotos na web e na nuvem. Depois a gente fala dos outros, aguenta aí. E vocês já podem ir mandando perguntas para a gente, que o Bruno vai me passando aqui e eu vou trazendo para vocês, tá? E eu vou trazer nesse primeiro tópico o Igor. Igor, vou começar com você. Queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga esse primeiro passo, né? De trabalhadores remotos na web e na nuvem, né? Então, como é que você acha que as empresas elas estão conseguindo garantir essa continuidade das operações remotas com segurança e fazendo esse mix aí de tanta diversidade tecnológica que a gente tem dentro desse universo de SaaS que a gente está conversando aqui. Com você, Igor. Muito bem. Então, nós percebemos, principalmente do ano passado para cá, né, que situações atípicas frente aí à pandemia, e empresas tiveram ali que redesenhar suas estratégias de segurança, proteção de dados, frente a esse novo cenário, né, de parte da força operacional em casa, tendo que disponibilizar recursos, acessos, tudo de forma segura. Muitas empresas nem haviam ainda planejado parte de uma migração, talvez, de uma porcentagem de seu ambiente implementada de forma híbrida, ou na nuvem, ou em sua totalidade, né? E da noite para o dia, eles se viram ali na situação de ter que levar essas pessoas para o home office, só que tiveram que desconstruir um pouco ali das suas políticas atuais e seus controles para permitir que o pessoal pudesse trabalhar. E com isso houve ali uma janela, um período, né, que essas empresas obviamente ficaram vulneráveis, porque não sabiam ao que estavam exatamente expostos por ter providenciado esses acessos para os seus colaboradores. Foi então que muitas empresas passaram a procurar soluções de rápida implementação, entretanto de baixa complexidade, para que se pudesse oferecer mais segurança. E no meio do caminho aí, dentro de diversos buzzwords que existem no mercado, um deles, né, os mais recentes, o SaaS, foi o que tem atendido muitas empresas, mas apenas aquelas empresas que não tinham ainda uma infraestrutura complexa. A gente tem que lembrar disso, né? E a questão do SaaS, ela, se nós analisarmos, ela não serve para todas as empresas ainda hoje, principalmente por conta do cenário que essas empresas já têm maduro de uma infraestrutura completa on-premise. Entretanto, aí o SaaS ele veio para, talvez, muitos heads de segurança, equipes de infra, enfim, verem a possibilidade de, diante dessas tecnologias microsegmentadas, poderem fazer um novo planejamento para, diante de novos cenários que venham a surgir no futuro aí, tudo seja mais rápido, né? Com mais segurança, ainda mais agora com as exigências da LGPD. Aí o ponto principal seria, né, que
Ou seja, é permitir que os colaboradores da nossa empresa trabalhem de qualquer lugar, mas que, ao mesmo tempo, né, os dados estejam seguros de todos os lugares. Então, o principal desafio é isso aí. Exatamente. Ticiano, o Igor falou bastante dessa parte de complexidade, né? Infraestruturas complexas e num cenário assim de pandemia a gente sabe que a correria é muito grande, né? Principalmente para a nuvem, foi né? Todo mundo tentando migrar rapidamente e a gente sabe que nessa migração acontece alguns erros, seja de configuração, seja, né, de escassez de profissional, e aí acabam buscando soluções e caminhos com baixa complexidade, só que a gente sabe que as nossas infraestruturas são de alta complexidade. Como é que você vê esse paradigma aí, né, da complexidade versus você ter que colocar os seus trabalhadores remotos com segurança? É difícil resolver essa equação, né? É um ponto interessante, e não é difícil, né? Pelo seguinte sentido. Bom, todos aqui trabalhamos em empresas grandes, com uma infraestrutura complicada e tal, né? E antes da pandemia, né, o pessoal que trabalha nas mesmas empresas que nós estava lá, né, nos escritórios, né, nos prédios, com uma rede integrada a toda essa complexidade, né? E o que mudou é que as pessoas simplesmente não estão mais nessa rede complexa, né? Cada um está numa rede pessoal de 4, 5 devices ali e trabalhando, né? Então, lógico, existe a questão de que todo mundo ainda tem muito sistema on-premises e aí tem a questão de VPN, né? Não quero dar spoiler do próximo tema, mas... Daqui a pouquinho a gente fala de VPN, aguenta aí. A gente, né, existe todo um legado de on-premises aí que precisa ser lidado com o fato, diante do fato de que as pessoas não estão mais na rede corporativa, né? Mas o que, para mim, em termos de proteção do usuário, mais nos mobilizou e que eu acho que mobilizou muita gente no mercado também, foi a necessidade de mudar o paradigma de monitoramento e de proteção, né? Então, antigamente, quando você estava apoiado numa rede de escritório, numa rede de data center, você usava muito rede como paradigma de monitoramento e ponto de detecção e um jeito de você caçar coisas estranhas acontecendo no seu ambiente, né? E a gente perdeu isso, né? Os notebooks não tem mais nenhum na rede, né? Então, o que para nós foi muito importante fazer e que foi um movimento de muita gente foi trocar o paradigma de monitoramento baseado em rede, em log, para baseado em endpoint, né? Que é o que é possível fazer quando você não tem mais controle sobre a rede, né? E aí cai num princípio que é comum tanto ao SASE quanto ao Zero Trust, que é assim: considerar que a rede dos seus funcionários é hostil e desconhecida, né? E partir dessa premissa, né? Não confiar mais na infra onde os usuários estão apoiados. E é exatamente o que aconteceu com a pandemia, né? A gente não pode mais confiar. Então, isso muda várias coisas, mas para mim o que foi mais importante foi mudar o paradigma de monitoramento e proteção para focar em endpoint e abandonar a questão de rede, porque realmente ninguém mais está na rede da empresa. Exatamente. Canali, para você que passeia aí, né, por bastantes clientes, conhece muitas realidades, você concorda com o Ticiano e com o Igor também, né? O Igor pontuou bastante sobre complexidade, o Ticiano já falou mais de monitoramento. O que você tem a acrescentar para esse ponto, né? O que é proteger esses trabalhadores remotos, né? Na web, na nuvem. Depois eu vou ouvir a Karina também. Não, claro que concordo, até porque, na verdade, a gente, como fornecedor, a gente tenta imputar as soluções dos problemas de vocês, né, dos clientes. Mas quem sabe os reais problemas são vocês, então, assim, vocês sabem na prática exatamente o que acontece. Então, o que a gente tem feito muito é escutando, a gente tem falado, né, nas reuniões tradicionais do dia a dia, nos eventos, a gente pegar um pouquinho o input do que cada um tem sofrido com isso, né? Cada empresa tem a sua particularidade dentro da ação e
as mesmas, não tem como, né? Agora, uma coisa interessante é o SaaS significa Security Access Service Edge. Então, a ideia é que você tenha um acesso seguro, né? E que você corte as fronteiras do serviço. Você tem acesso a todos os serviços lá disponíveis. Esse é o conceito lá que o Gartner, na verdade, criou para o SaaS. Como o Igor colocou bem, o SaaS hoje não está pronto, né, para você atender todas as necessidades que as empresas precisam. Totalmente correto. Inclusive, o próprio Gartner fala que o SaaS é uma estratégia e que vai demorar no mínimo, né, pelo próprio, isso falando de mundo, não está nem falando de Brasil, né, que às vezes demora um pouquinho mais, que ia demorar pelo menos 5 anos, né, porque o SaaS se estabelecesse como uma plataforma real de segurança para todas as empresas, até porque boa parte dessas empresas ainda não estão nem na rede, não estão nem na nuvem, para as suas aplicações corporativas, ou seja, ainda estão muito complexas on-premise, não tem como simplesmente você virar a chave e jogar tudo para a nuvem, né? Inclusive a parte de segurança. Agora, a pandemia acelerou, esse é o ponto, né? A pandemia obrigou, né, todas as empresas a acelerar esse processo de olhar um pouquinho mais atenção, essa migração dessa plataforma, pelo menos de acessibilidade dos trabalhadores que estão remotos agora, não estão mais dentro do escritório, não estão navegando na rede, como o Tiziano comentou, mas que você tem que disponibilizar para eles esses mesmos recursos, né? E o primeiro passo foi acesso, né? Então, Security Access, né? Vamos dar acesso para todo mundo. A segurança foi depois, né? Aos poucos você foi vendo exatamente quais são os problemas que foram identificados ao longo desse caminho, monitorando, como disse o Tiziano, para falar, opa, aqui a gente tem que bloquear aqui, esse aqui a gente tem que proteger melhor, mas o primeiro passo foi dar o acesso, entendeu? Ainda bem que a gente tinha uma plataforma possível, né, e flexível para que você conseguisse dar esse acesso, né, para que ele conseguisse trabalhar, né? Mas aos poucos é que você foi modelando e moldando essa questão de segurança em torno do acesso e da disponibilidade do serviço. Bacana. Karina, vou trazer você também aqui para a nossa conversa e para você, assim, o que foi mais desafiador nessa primeira etapa, né, proteger os trabalhadores remotos? Eu acho que, obrigada, Léa, primeiramente. Eu acho que todos os colegas acabaram mencionando a complexidade do cenário que a gente encontrou, né? No final, a gente sabe que existem esforços que são focados na nossa rede local, né? Nas migrações para a nuvem, nos projetos de business que estão acontecendo ao longo do tempo. Então, esforços em várias frentes, eu diria. E, de repente, a gente teve que pensar quase que 100% do nosso tempo em segurança de acesso remoto, né? E até termos de aceite para trabalhar em casa, ou será que tem uma legislação? Será que a gente precisa fornecer algum equipamento para trazer segurança da informação, inclusive? Né? E os links, que links são esses? Mas quem trabalha em empresas com mais empresas mais que dependem da disponibilidade total, como fazer, né? A pessoa está em casa, cai a internet, né? Como é que faz tudo isso? Então, eu acho que a gente passou realmente esse cenário, é muito complexo, e apesar da gente já estar fazendo movimentos para a nuvem, se adequando a tudo quanto é regulamentação, leis, enfim, foi tudo muito rápido. Eu acho que a agilidade foi uma das coisas mais difíceis de lidar, né? Porque segurança, ela não tem... como a gente ainda pode dizer que ela é feita em camadas, né? A gente pensa no proxy, exato, a gente pensa no firewall, a gente pensa no DNS, security, a gente pensa em tudo. Então, para trazer esse todo, né, nesse momento, pensar em tudo isso naquele momento, eu acho que foi um desafio muito grande, e continua sendo, né? Porque volta e meia tem as notícias de vazamento ou de ransomware, enfim, são as que a gente mais vê, e são, assim, é simples falar, houve um ransomware, teve um vazamento. O vazamento é uma trilha de problemas, né? Exatamente. Que também é uma trilha de controles, né? São várias camadas de controle, não é só awareness, né? Então, eu acho que tudo bem, segurança já é complexo por si só, e acho que essa agilidade tornou ainda mais difícil com as pessoas em casa. Acho que isso sim, poderia com destacar. certeza.
Não, é um ponto muito bacana. Esse primeiro passo, né, para o SaaS, como vocês bem comentaram, né? Tem a complexidade, mudou muito o monitoramento, né, o controle da rede, um cenário que precisa de, né, você precisa ser ágil e entregar esse acesso seguro ao usuário. A gente já tem até um comentário aqui do Roberto Silveira, obrigada, Roberto, pelo seu comentário. Um excelente tema, concordo com os comentários de vocês. Esse caminho para o SaaS pode começar em qualquer lugar, desde proteger o acesso dos usuários ou manter a segurança dos dados. Está aqui junto com a gente nesse debate. Obrigada, Robson. Bom, vamos para o segundo tópico, que é a segunda etapa. Depois a gente passa ali, faz um checklist das 5 etapas para vocês, mas vamos falar um pouquinho desse segundo tópico, que aqui nos debates da TVD geram bastante polêmicas. Como controlar o acesso a apps de nuvem privados, mas sem VPNs. Eu vou começar com você, Canali, vou trazer os universitários logo de cara, porque eu sei que é um tema mais complexo, né? A VPN, a gente sabe que muitas empresas ainda usam VPN, é um sistema que para eles funciona muito bem, principalmente para as grandes que têm legados e não dá para você simplesmente, né, optar por outras coisas. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse tópico, né, de controlar esse acesso sem VPN e nesse cenário de SaaS que a gente está conversando. Sim. Bom, como eu falei no primeiro comentário, que o primeiro passo foi dar disponibilidade para os usuários em casa. 99% das empresas, o que significava essa disponibilidade era a VPN, né? Então, saiu uma correria para as empresas aumentarem a capacidade de túneis VPN para que os funcionários conseguissem trabalhar de casa. Esse foi o primeiro passo, né? Qual que é o problema? Assim, VPN, na verdade, você ainda tem duas, né? Por falta de uma, você ainda tem dois conceitos de VPN. Um é o IPsec tradicional, né? Sem entrar no Technical Case, que é mais utilizado para aplicações client-server, né? Onde você precisa ter é como se você estivesse dentro da rede, propriamente dito. E tem o SSL, que é mais fácil, mais simples de fechar VPN, mais para aplicações web, né? Então, assim, como o Igor, do jeito que ele me falou da infraestrutura on-premise dentro da Grob, com certeza, né, ele tem aplicações client-server. Então, ele precisa da VPN hoje, VPN tradicional. Então, você fecha, entrou na rede, você consegue acessar todas as aplicações. Então, o grande problema da VPN está aí. Você precisa concentrar toda a sua conectividade da tua produtividade dentro desse túnel, né? Aí depende de disponibilidade, depende de performance. Aí vamos pensar, por exemplo, numa navegação web. Então, teu funcionário está lá dentro da casa dele, navegando na internet. Você tem duas opções: permitir que ele acesse a internet sem a VPN, e ele pode infectar aquela máquina, né? Ou obrigar ele a navegar pela internet através do túnel VPN. Ou seja, imagina, ele tem que ir até a empresa e sair pelo link internet da empresa, né? Que também é um contrassenso produtivo. Totalmente. Né, com relação a isso. Você fala, mas tudo bem, ele navega na internet, quando ele precisar acessar a empresa, ele fecha a VPN. Pois é, só que aí ele já infectou a máquina, aí o que acontece? Ele infecta a empresa através de túnel criptografado, ou seja, um ataque criptografado, né? Então, a VPN, ela tem essa complexidade, né? Ela traz uma flexibilidade rápida, então a maioria das empresas, até porque é uma tecnologia bem consolidada, né? Muita gente usa, mas agora tem uma quebra de paradigma. Você fazer com que o teu acesso seja aos seus serviços sem precisar de VPN é uma quebra de paradigma e precisa, obviamente, elevar o nível de maturidade de segurança. Isso sem ser pedante, né? É uma análise, obviamente, da empresa, né? Não das pessoas. Se a empresa já está pronta para esse próximo passo, como o Igor comentou também lá na primeira intervenção dele, que a gente aparece. Agora, o principal é, quando você tem VPN, você acessou a rede, você acessa tudo, né? Como se você tivesse sentado na rede. A grande vantagem de você conseguir dentro do SaaS ter esse Service Edge, né, é que você, baseado no teu perfil, baseado na tua característica, você acessa os seus serviços da onde você quiser, sem precisar necessariamente fechar VPN, né? E aí você tem incluso nessa nuvem, nesse acesso à nuvem, todas as características de segurança. Então, se o funcionário estiver navegando pela internet, ele está navegando através de uma nuvem segura. Se ele quiser acessar os serviços de nuvem da empresa, ele está acessando através de uma nuvem segura.
Então, de novo, é uma evolução, né? Você deixa de usar um agente de VPN na sua rede para acessar todos os seus serviços de forma segura através da nuvem. Esse é o próximo passo, você sair um pouquinho dessa limitação que a VPN te traz pela característica da tecnologia. Bacana. Igor, para você, né, como que a gente controla esse acesso, né? Dá para fazer isso sem VPN? O que você pode acrescentar aqui para a gente desse tema que é polêmico, e daqui a pouquinho eu vou trazer as perguntas da plateia também, que tem muita gente com dúvidas ainda de usar ou não VPN. É possível controlar, né, no cenário comum que era utilizado até pouco tempo, da VPN, sim. Entretanto, com maior complexidade por questão de pessoas fazendo gerenciamento do ambiente, por conta do monitoramento, para você verificar a todo momento se as políticas que você alterou, implementou, sejam políticas técnicas ou políticas organizacionais, elas estão, de fato, tornando o trabalho eficiente e seguro. Então, é todo um arcabouço aí de recursos humanos e tecnológicos para se garantir o acesso adequado, que o SaaS ele faz com menor complexidade. Por quê? O primeiro ponto aí, o Felipe pode até me corrigir se eu comentar algo aí fora do comum, o SD-WAN veio justamente para simplificar esse primeiro passo de entrada. É você não depender de uma VPN para você oferecer o acesso aos seus colaboradores. Então, você direciona aquele tráfego inicial da VPN, da empresa, direto para a internet para os serviços. Então, quando você tem o conceito ali de SaaS, você consegue desenhar desde o início controles adequados para a sua operação, oferecendo de fato só o que o usuário final precisa, sejam serviços ou arquivos. Isso, obviamente, de forma simplificada, ali, com menos pessoas fazendo o gerenciamento do ambiente e com controles e monitoramento ali já facilmente integrado, né, a este recurso. Obviamente, tudo é adquirido ali como serviço, né, mas eu posso montar que nem um quebra-cabeça quando eu achar necessário. Aí eu vou para o próximo passo, amadurecendo ainda mais os meus controles e meu ambiente. Então, obviamente, são dois mundos diferentes, onde controlar o dado continua sendo o principal fator, né? Exato. Esses mundos, né, a gente vai acabar convergindo, acredito eu, né? Eu sou aqui estou só no achismo, né? Porque eu não sou especialista como vocês, mas acredito que vai ser uma convergência, né? Você tem uma VPN que é algo mais tradicional, que ela tem ali os seus benefícios também, mas a gente sabe que a tecnologia vai evoluindo, né? E essa evolução é uma jornada que você não consegue fazer do dia para a noite, obviamente, mas precisa ir amadurecendo a sua segurança, né? Amadurecendo a infraestrutura, amadurecendo os acessos, e é por isso que a gente vai fazendo falando que é uma jornada, né? Eu lembro uma vez a gente fez eu vi uma palestra de um executivo de uma grande varejista, muito bacana, e ele falava assim, gente, não vamos falar tanto de jornada, porque jornada parece que é um negócio que demora anos para fazer, né? Mas a gente acaba falando mesmo, porque não é fácil, né? Para as empresas de vocês, principalmente, que têm grandes infraestruturas, a gente sabe que tem que ser step by step mesmo, né? Tiziano, para vocês... Só para o benefício... Oi, só pode falar, desculpa. Complementar o que você falou, Leia, depois que dá esse primeiro passo, né, o SD-WAN ali, está o ambiente, tanto as outras partes, implementação de segurança, seja do Web Application Firewall, do próprio Firewall, do Network Trust, Zero Trust Access, do próprio Zero Trust, né? Isso fica mais fácil, tanto em sentido de custo, quanto de design, quanto do operacional. Então, esse eu acho que é um ganho principal para as empresas que pensam em adotar essa tecnologia de SaaS, porque você não vai ter mais, talvez você tenha, mas o objetivo é que você não tenha mais tantos players e fornecedores para você gerenciar aqueles contratos, profissionais que se demande dos profissionais o conhecimento de diversas ferramentas diferentes, né? Então, a simplificação dos controles e das tecnologias
reduz também o custo e o tempo de administração de um profissional. Com certeza, simplificar é o que a Karina estava falando, né, Karina, a segurança é complexa, mas se a gente conseguir simplificar alguns pontos, vai facilitar bastante a vida de vocês, né? E para você, Karina, daqui a pouco eu trago você, Tiziano. Karina, para você, como que é esse controle de acesso, né, desse segundo passo que a gente está falando aqui, né? Dá para fazer sem VPN, com VPN? O que você pode acrescentar para a gente aqui? Olha, a gente na área técnica, a gente costuma dizer, tudo dá para fazer, né? Mas o usuário fica até feliz, né? Quando ele fala, dá para fazer, que bom. Tudo dá para fazer. Só que cada coisa tem seu tempo e também sua complexidade, né? Então, pensando em segurança, dá para fazer, mas não são mais complexos do que os outros, né? A VPN é a solução mais fácil. Ela é antiga, né? Você tem lá um appliance, conecta, vira um cabine de rede, né? Para quem está em casa. Opa, agora estou na rede da empresa. Acabou, não tem o que fazer. Mas também tem muita latência, né? A qualidade não é tão boa. É o que quem estava comentando, o canal estava comentando, o Felipe estava comentando, que você criptografa o ransomware, né? Ele já é para criptografar, ele já vai criptografado na empresa. Então, tem o risco da VPN, um dos riscos é esse, né? Você infectar a empresa, ou ser infectado, enfim, né? Perder seus dados pessoais, nossa máquina de casa, né? Se for infectado também. Então, tem outros riscos, claro, mas o ponto é que dá, sim, e eu acho que o SASE vem para trazer flexibilidade e transparência para o usuário, né? Então, hoje você acessa um e-mail criptografado, o usuário não importa, né? No final das contas, ele quer acessar rápido, né? Acessa de qualquer lugar, sem muita complexidade. Então, o acesso aos documentos da empresa em um website, para ele é um site. Eu entrei num site, estou lá, ou na minha própria máquina, né? Eu clico num botãozinho lá, que nem tem OneDrive, Google Drive, enfim, o Dropbox, vai lá e acessa o documento, quer dizer, até que você acesse isso, né? Para você conseguir acessar isso, é porque foi feita uma segurança por trás forte. Então, eu acho que para a empresa, de novo, ainda há uma complexidade para a implementação do SASE, porque o SASE traz, ele é ponto de acesso, então significa que todo o resto tem que estar seguro, né? Ele não é só aquele controle de acesso user e senha, né? Como todo mundo está acostumado quando fala de acesso, lembra de user e password. Não é isso, é acesso aos serviços, acesso aos dados da empresa. Então, para acessar os dados via e-mail ou via um drive externo, existe bastante da segurança também. Mas certeza que a minha visão, né? Na minha visão, é certo que é uma solução melhor para todo mundo, para o usuário, para a empresa também, e é uma evolução, né? De fato, foi um avanço para a cloud. Quem não estava, né, teve que ir ou está tendo que ir, enfim, porque senão vai ficar por trás. VPN dá, resumindo, dá para usar, mas não é o ideal, não mais. Não mais, né? Tiziano, você concorda? VPN dá, mas está ali com dias contados, então? Eu enxergo assim, a VPN tem a sua utilidade, até porque todas as empresas ainda têm um legado on-premises, né? Você não tem tudo ainda publicado como serviço. A Natura tem uma jornada para a nuvem, que já começou há bastante tempo, e é uma jornada e demora mesmo, né? Tipo, demora, né? Eu já abracei esse conceito que jornada é aquela coisa que você não pode esmorecer porque não acabou logo, que jornada é uma jornada, né? Mas assim, eu acho que tem a sua utilidade para dar acesso ao que é legado e que ainda não está em formato de serviço, né? Mas, assim, se tem uma coisa que a nuvem trouxe de bacana e que o SaaS empurra todo mundo nessa direção, é o seguinte, usuário e infraestrutura são duas coisas que não precisam se misturar, né? O usuário não quer infraestrutura, ele quer o serviço, ele quer o dado, né? E, assim, ele tem uma expectativa de segurança. O usuário tem uma expectativa de segurança, só que ele também tem uma expectativa de transparência. Ele quer que essa segurança seja transparente, que ele não tenha que atuar para que essa segurança aconteça. Então, acho que é um pouco essa a expectativa. Lógico, mais e mais a gente ir migrando para serviços
públicos com controle de acesso forte, pô, isso é muito bom. Aumenta um pouco a complexidade, porque você granulariza, né, os pontos de acesso. Então, você tem o acesso, você tem 1000 serviços para pensar a arquitetura de acesso e, assim, maravilha quando você tem uma arquitetura de acesso centralizada, mas não é a realidade de todo mundo. Aliás, é a realidade de muito poucos, né, entre nós. Mas, apesar dessa complexidade, o fato de você tirar o usuário de perto da camada de infraestrutura que é complexa, em muitos aspectos frágil, difícil de gerenciar, né? E que, assim, tem grandes benefícios com padronização, que é difícil quando o usuário está interagindo diretamente. Então, assim, que o caminho é migrar para serviços, eu não tenho dúvida, né? Prestar serviços para o usuário, né? Até porque isso tem muito a ver com uma coisa que a gente discute muito aqui, que é a morte do perímetro, e aqui já estamos partindo para a morte da infraestrutura, na verdade, né? Vai matando algumas coisas e ressurgindo outras, né? Então, na perspectiva do nosso usuário, né, que é uma pessoa que está efetivamente executando os processos de negócio e botando dinheiro para dentro das nossas empresas, o interesse dele é o dado e é o serviço, e é nisso que a gente tem que se focar. Eu concordo com essa posição. A gente vive hoje, né, o empoderamento do usuário, né? Então, assim, você precisa dar acesso e ele vai querer esse acesso e essa transparência, como você mesmo comentou aqui, que eu achei muito bacana, Tiziano. Felipe, tem uma pergunta aqui bacana do Luan Barros, que eu vou passar para você. A estrutura SaaS centraliza e unifica os acessos externos? É possível, por exemplo, ter acesso por espelhamento centralizado de todos os acessos externos com os serviços de nuvem? Obrigada, Luan. Perguntas mais difíceis a gente passa para os universitários. Não, assim, eu acho que a grande questão aí está no começo da pergunta. A estrutura SaaS não é uma estrutura, SaaS é uma arquitetura, né? É uma sugestão de Anotem aí. É uma sugestão de arquitetura que o Gartner falou. Ó, essa é a sugestão de arquitetura que eu vejo, que o caminho que as empresas estão seguindo para a prestação de serviço para o usuário, oferta para os usuários como serviço, a segurança tem que caminhar junto. Então, se você antes tinha lá, vou usar até os termos aí que o Tiziano usou, a morte do perímetro, se o teu usuário, teu cliente interno estava dentro da estrutura, então ele está dentro do perímetro, então fica mais fácil. Agora ele está fora, então acabou o perímetro. Então, se você está levando esse serviço para ele até a casa dele, a segurança tem que andar junto. Então, na verdade, a arquitetura SaaS é para isso, é para que a segurança caminhe junto com a tendência dessa de prestação de serviço para os seus usuários. A ideia, na verdade, é não granular, pelo contrário, é centralizar, né? Para que todos os acessos sejam feitos dessa maneira. Os pontos de acesso vão ser granulares, porque você vai estar em qualquer lugar, mas todos vão migrar para essa nuvem, né, de um determinado fabricante, né, espero que seja um Forcepoint, né, óbvio, todos. E dentro dessa nuvem você vai ter toda essa camada de segurança que vai garantir o acesso aos serviços internos de cada empresa, os acessos seguros, independente de onde o teu cliente interno, o teu usuário esteja. Então, essa é a ideia do SaaS, é você centralizar nessa nuvem, garantir essa segurança para que você tenha acesso aos serviços em qualquer lugar do mundo que você esteja. Bacana. Tiziano, seu comentário aqui gerou um outro comentário do Felipe Dias. Ele falou assim: excelente colocação do Tiziano sobre o usuário e infraestrutura, que eles não se misturam. Muito bom. Os usuários precisam sempre de segurança e transparência, mas nem sempre é o que acontece. É a jornada que a gente estava falando. Bom, vamos lá partir para o nosso terceiro tópico, né? A terceira etapa. A gente já passou, né, por acesso seguro, a gente estava falando agora de controlar o acesso a apps de nuvem privada, né, e apps privadas sem VPN. E agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente já estava comentando, do dado, de proteger o dado, proteger o uso do dado em todos os lugares. Esse é o nosso terceiro tópico que eu vou passar para a Karina. Karina, o que você pode acrescentar
desse tópico, né? Ou seja, o trabalho da segurança, né, é impedir que esses dados sejam violados, né? Que eles sejam acessados de forma acidental, ou de forma que a pessoa, né, tem ali uma malícia de acessar, de vazar, né? Desde endpoint, a nuvem, que é esse cenário que a gente vem debatendo, que já é a realidade das empresas, né? Como o Tiziano mesmo comentou, não tem perímetro, já não tem infraestrutura, já está tudo na nuvem, é tudo serviço, e o dado está no meio de tudo isso. Como proteger? Boa pergunta. Boa pergunta. Na verdade, assim, eu acho que o dado sempre foi uma preocupação, né? Fato. Agora a gente tem um agravante, que é também um agravante, acho que até no bom sentido, né? Só somou, que é a garantia à privacidade dos dados, né? Então, acabou somando aí um direito humano, né? De ter sua privacidade ali preservada. Mas sempre houve uma dificuldade de segurança na identificação e no acompanhamento do fluxo de dados, né? Então, hoje a gente tem uma infraestrutura, e pensando agora nessa nova arquitetura de SaaS, né? Para onde estão indo esses dados, né? Então, é possível fazer segurança e proteger os dados? Com certeza. A gente tem, como eu disse, tudo é possível, né? A gente tem criptografia, a gente tem controle de acesso, né? A gente consegue separar aquilo que é importante de acordo com as regulamentações, de acordo com o negócio, o que é crítico para o negócio, o que não é. Quer dizer, existem muitas formas de classificar a informação, né? Monitorar aquilo que está sendo, para onde está indo o dado, né? Mas sempre vai exigir uma boa gestão no final, né? De tudo isso, porque o dado anda, né? Então, a gente pode ver que as próprias leis e regulamentações de privacidade, elas trazem controles, às vezes, que parecem muito específicos, mas, na verdade, se eles não existirem, como, por exemplo, se eles não existirem, fica muito mais difícil de gerenciar. Por exemplo, o reuso de dados, né? Precisa provar o reuso de dados. Mas que coisa chata, a burocracia. Na verdade, se eu não souber que ele está sendo reutilizado, tem muita consequência por trás disso. Não tem comunicação com o regulador, tem multas chegando, eu não sei mais se aquele dado está seguro ou não, sob a perspectiva de segurança também. Então, acho que a logística do dado sempre foi difícil, mas eu acho que ela virou mais do que uma prioridade. Quanto mais a gente faz segurança no dado, melhor. Né? Direto no dado, mais próximo do dado possível, melhor. Né? Porque infraestrutura tem, ou agora a infraestrutura dessa nova arquitetura de SaaS, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, um monte de controle que a gente tem que fazer. Né? Mas se a gente olhar para o dado, começar pelo dado, o tipo de dado, para onde está esse dado, facilita muito nas definições também. Claro que a gente vai entrar depois em uma questão de riscos. Então, claro que também tem que avaliar quais são os riscos que você está olhando, o que você realmente vai proteger, o que a empresa está pedindo, aquele setor, que tipo de ameaça está relacionada com o seu setor. Então, tem essa parte de riscos que eu acho que está na próxima pergunta. Exatamente. O Igor pediu a palavra, quer complementar, Igor? Sim, eu estava lembrando há pouco tempo, né, há exatos 21 anos atrás, eu trabalhava com mainframe. Acho que o Tiziano também, talvez um pouquinho, não sei. Mas era o controle de acesso ao dado, a gente chamava de HackF, né? Era o controle de acesso ao mainframe. E após 21 anos, ainda estou aí tentando proteger dados. Falando a mesma coisa. Então, o conceito de proteção de dados, academicamente falando, independente do framework que nós utilizamos, o dado ele sempre vai estar no último passo, no último perímetro, no sentido de proteção, até se chegar a ele, né? Então, ele é o principal recurso ali a ser protegido. Agora, vamos amarrar aí o conceito do SASE com a LGPD, né, que é o ponto principal aí da nossa pauta. Sim, então, eu separei os dois artigos. Então, como eu estou como DPO aí há 2 anos, praticamente, né, a Grob é uma empresa multinacional alemã, então já tinha contato com a GDPR antes. Então, fica mais fácil a gente desenhar estratégia ali técnica de cyber e de
de proteção de dados. Então, lá no artigo 46 da LGPD, ela fala justamente que os agentes de tratamento de dados, eles devem adotar medidas de segurança de forma técnicas e administrativas, aptas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizado, né? Aí fala sobre também situações acidentais, como um vazamento, por exemplo. Aí tem um ponto que fala lá de tratamento inadequado. Então, o que seria esse tratamento inadequado? É isso que a gente precisa descobrir na nossa empresa e redesenhar onde o SaaS ele consegue dar essa oportunidade. Então, para aquelas empresas que estão iniciando essa jornada, preste muita atenção nesse ponto inicial do seu design, da sua arquitetura, que a gente fala, né, a privacy by default, para já desenhar a privacidade como padrão no seu ambiente. Porque o SaaS ele permite, de forma menos complexa do que o ambiente on-premise, você utilizar, após implementar os recursos essenciais ali, você passa para um DLP, você passa para um recurso de análise comportamental, onde por meio de dezenas ou centenas de APIs, você consegue integrar controles de proteção de dados baseado em regulamentações. Isso é importante porque depois lá no parágrafo 3 desse mesmo artigo 43, lá fala sobre a gravidade do incidente, em que momento que nós temos que fazer a comunicação, né? E quando isso é feito, a autoridade nacional, ela vai pedir comprovações de como nós tratávamos aquele dado, né? Então vai ser feita uma avaliação do que foi adotado de medida técnica e organizacional para proteger aqueles dados. O SaaS, mais uma vez, ele tem, por default, ali, alguns recursos que já trazem essa evidência para nós, que podem nos auxiliar nesse sentido. Então, sempre pense numa adoção de nova tecnologia, não apenas na redução do custo ou da força operacional, mas também o que mais isso pode beneficiar você dentro da sua empresa, nessa jornada, o termo que nós estamos utilizando, né, daqui para frente. Aí, só finalizando, né, quando ocorre ali, de fato, um vazamento, lá no inciso 3º, inciso 3, lá pede para nós indicarmos quais medidas de segurança foram utilizadas. Então, se nós estamos no ambiente hoje comum, que é utilizado por boa parte das empresas do nosso país, nós temos que desenvolver muitos controles, adquirir muitas ferramentas, fazer uma junção de frameworks só para fazer essa comprovação. Então, de novo, pense nisso. Se você redesenhar uma estratégia de SaaS, né, para a nuvem, você terá menos trabalho nesse sentido. Principalmente com a ajuda de recursos de inteligência artificial que fazem análise comportamental atrelado com Zero Trust. Muito bacana. Inclusive, o Zero Trust já é um outro componente que a gente fala bastante quando a gente está falando de SaaS. Muito bom, Igor, a sua colocação, você que tem esse chapéu de DPO também. A proteção do dado é um dos temas muito importantes que a gente está debatendo aqui. Inclusive, tem um comentário aqui do Eduardo Dutra, deu bom dia aqui para todos vocês, e falou que, na opinião dele, a proteção de dados em qualquer lugar deve começar, antes de mais nada, com visibilidade e controle. Acredito que seja os passos fundamentais para proteger o dado. Tiziano, você concorda com o nosso querido Eduardo Dutra? E o que você pode acrescentar também desse ponto que a gente está falando aqui de proteção de dados? Eu concordo com a questão da visibilidade, né? Você não consegue proteger uma coisa que você não sabe. Aliás, o controle, por definição, ele é composto de dois pedaços, né? A visibilidade e a capacidade de interferência. O controle, no fim das contas, tem esses dois aspectos aí, né? Mas também tem uma questão, assim, controle de quem, né? Existe toda uma questão na proteção de dados de enforcement, né? Nem sempre, o que eu quero dizer com isso, né? De você realmente tornar obrigatório o cumprimento das políticas, né? Então, nem sempre o interesse imediato operacional do seu usuário, ele está totalmente alinhado com todas as restrições que a gente tem no tratamento dos dados
que servem para proteger nem a empresa nem o usuário, mas o dono do dado, né? A pessoa que está lá confiando nesse processo todo. Então, existe muito essa questão de você poder tornar obrigatório o cumprimento das políticas, que é uma coisa importante, né? Até para você delimitar com bastante firmeza e estabelecer ali a consciência direta do usuário de onde é que é o limite da lei, né? Porque a gente não está falando de um diletantismo, de uma questão acadêmica, nós estamos falando de uma lei nacional a ser cumprida, né? E que precisa ser respeitada. Então, existe aí esse aspecto e que é muito importante. Como a Karina falou, né? Onde a gente puder proteger o dado, melhor. Né? É ele que interessa. É o dado que interessa, todos os sistemas, a infra, tudo é meio. Né? O que a gente precisa mesmo é o dado, e em alguns casos a informação, né, vinda da transformação do dado. Né? É isso que interessa ao usuário, interessa ao processo de negócio, interessa a todos. Uma coisa que ajuda muito a gente, né, e na Natura, a gente decidiu não ter o trabalho de DPO e o trabalho de CISO juntos. Né? É uma coisa importante, legal. Porque a gente entende que compliance com a lei e a gestão de proteção do dado são duas coisas que estão muito juntas, mas elas não são sempre coincidentes. Então, existe incidentes de compliance que não são incidentes cibernéticos. Né? Exatamente. Eu já vi incidente de GDPR, que é assim, o pessoal errou o nome da pessoa na etiqueta que ia mandar a correspondência lá para o cliente. Né? Uma empresa fez isso. E aí o cliente recebeu o nome do outro cliente e o telefone que vinha embaixo, assim, por qualquer motivo. E aí isso é um incidente de GDPR que não tem nada a ver com cyber, né? E existem incidentes de cyber que não tem nada a ver com privacidade. Né? Você tem, se você tiver um ransomware que não é double extortion, você tem lá uma indisponibilidade ou um ataque de volume, né? Um DDoS da vida, você tem um incidente de cyber que não é necessariamente um incidente de privacidade, porque você não tem comprometimento do dado. Então, o tratamento do incidente de compliance e o tratamento do incidente de cyber, um pode disparar o outro, né? E um pode retroalimentar o outro, mas eles também podem rodar absolutamente independentes. Então, esse é um ponto interessante para você separar. E as providências a serem tomadas são muito diferentes também, né? As providências do incidente de compliance têm a ver com notificação de autoridades, notificação das pessoas, transparência na comunicação com o público, etc. É uma linha que é diferente das providências do incidente cyber, que é a questão da análise forense, entender causa raiz, achar a trilha de problemas que você vai ter que resolver para evitar que isso aconteça de novo. Então, são universos diferentes que se encontram. Então, a minha contribuição é assim, existe uma possibilidade de tratar essas coisas em separado e que ajuda, no nosso caso, tem ajudado. Inclusive, assim, a gente, como mídia, quando a gente vê muitos comunicados de vazamento de dados, né, de incidente de segurança, inclusive, né, as empresas ultimamente estão colocando mais, olha, teve um incidente, estamos agindo de acordo com os nossos protocolos de proteção, mas ressaltamos que não houve vazamento de dados, né, que os dados seguem intactos. Então, eu acho que isso que o Tiziano está falando é bem interessante para a gente também separar, né, esse universo de proteção de dados quando a gente tem um incidente em cyber. Muito bom, Tiziano, sua colocação. E o Leonardo Calisto, da nossa audiência, está perguntando se vai ficar gravado. Sim, já assim que a gente finalizar, a gente, né, renderiza, edita o vídeo e sobe lá no nosso canal do YouTube. Inclusive lá tem muitos debates, os outros debates que a gente fez sobre SaaS com a ForcePoint também estão todos lá. E o Leonardo, ele falou também que ele está anotando todas as colocações, que está sendo uma verdadeira aula para ele entender um pouquinho mais de SaaS. Obrigada, Leonardo. E, Canali, vou trazer você, então, também neste nosso tópico, e com uma pergunta da Lívia Medeiro.
ela fala assim, né? Para o Felipe Canali, que faz parte desse mercado e ajuda a entender a necessidade de cada cliente, quando falamos em proteção de dados, qual seria a maior dificuldade que ele se depara de um modo geral, né? Você acha que falta maturidade para as empresas tratarem melhor o dado, Canali? Bom, vamos por partes. Aí, primeiro, eu acho que dos 5 passos do SASE, que eu falo, acho para mim, pelo menos, aí é uma questão, uma opinião pessoal também, essa é o mais importante. E, coincidentemente, ele é importante por causa do LGPD, não é diretamente ligado por causa do LGPD, é porque estamos no momento de LGPD, então, obviamente, que faz com que todo mundo preste atenção nessa questão de dados aí de 1 ano e meio para cá. Mas eu acho mais importante por quê? Porque quando você leva os seus serviços, as suas informações para a nuvem, você abre um vetor de fuga de dados e fuga de informação muito grande. Né? Então, assim, quando a Lívia perguntar a falta de maturidade para as empresas, na verdade, o LGPD ajudou bastante a guiar as empresas a melhorar essa maturidade, né? Eu sempre falo também que as empresas que já cuidavam de segurança, já investiam em segurança, que tinham um nível de maturidade de segurança. Olha lá, quando eu falo nível de maturidade de segurança, parece que é um tom pejorativo. Não é pejorativo, né? As empresas, ela faz um assessment, por exemplo, você pode usar vários métodos, né, para você identificar o nível de maturidade da empresa, e é da empresa, né, não é da pessoa. Então, assim, tudo depende de como os serviços e a infraestrutura estão colocadas, a disponibilidade. Então, você faz um caminho. É jornada por causa disso, porque também você não vai mudar a chave de um dia para o outro. Demora mesmo, demora. Tá? Exato. Assim, então, a parte de proteção de dados, a LGPD guiou para que esse nível de maturidade das empresas crescesse. Isso foi muito bom, independente de multa e tudo mais. Tá? Mas a proteção de dados, quando a gente vai para a nuvem, voltando ao cerne da questão, ela é quase que descontrolável. Então, você pega muitas soluções, eu tenho uma solução de proteção na nuvem. Ótimo, mas você não pode esquecer o legado. Então, assim, tem muitas soluções hoje que te oferecem proteção de dados, de fuga de informação de dados na nuvem, e esquece do legado, né? Tá, e se o funcionário em casa tiver com o computador e mandar imprimir uma planilha, tá na nuvem? Não, não tá na nuvem, né? Botou no USB, que a gente fala de proteção do USB, então já faz mais de 10 anos. Então, assim, você tem que olhar para todos os parâmetros, né? Mas o principal, se eu tenho fuga de dados, eu tenho que olhar para todos os vetores de fuga de dados. Então, pode ser um dado, pode ser um físico, né, como eu acabei de falar, a impressora, o USB. Você pode mandar por um e-mail, você pode mandar pela rede, você pode mandar por um aplicativo na nuvem, você pode abrir um webmail e mandar uma informação através do e-mail. Então, você tem que olhar para tudo isso. Agora, pensa no CISO, que tem que olhar tudo isso e tem 10 ferramentas para cuidar de tudo isso diferentes. 10 consoles, 10... Olha a complexidade voltando, assim, né? Exato. Então, assim, hoje, quando eu falo, normalmente, com todos os clientes, se você está buscando uma política de gestão de dados, né, de proteção de dados, é interessante que você pense numa solução centralizada para isso, né? Lógico que eu vou lá e vendo o Forcepoint, porque é onde eu estou, mas assim, a ideia é isso. Então, você tem que olhar. Aí, falando um pouquinho de tecnologia, de produto, cara, se você tem o proxy de uma empresa, o CASB de outra, o DLP de uma terceira, vai ser um caos para você gerenciar a fuga de dados. Assim, a ideia é que você comece a centralizar isso, para que você tenha uma política única de fuga de proteção de dados. E ela tem que ser única para que teu usuário, estando dentro do escritório, no hotel, na casa dele, num cybercafé, ele tem a sua política. Então, ele sentou, acessou o dado de serviço, opa, esse é o Felipe Canali, ele tem essa política de segurança, essa política de dados. E não ficar customizando, o que é dificílimo de monitorar e gerenciar. Então, assim, fuga de dados é extremamente importante no SaaS, Security Access, acesso seguro, serviço, mas para mim o ponto principal é você conseguir garantir a proteção de dados de forma centralizada e simplificada, para a gente não matar os profissionais de segurança gerenciando 5, 10, 15 consoles para fazer uma única política. Bacana. E o que você está comentando agora, acho que tem muito a ver com o nosso quarto tópico aqui, que eu já vou até compartilhar com vocês, conectar e proteger filiais, né? Ou seja, proteger da mesma forma que a gente, né, trazer esse nível de segurança na ponta, ao mesmo nível que você tem na matriz, né? Então, eu queria que você
continuasse, Canali, nesse tópico, né? A gente estava falando dessa proteção de dados, mas já linkar em proteger e conectar essas filiais, né? Ou seja, levar para a ponta esse mesmo nível de segurança da matriz, né? Reduzir custos. Acho que esse aqui também tem a ver com o SD-WAN que o Igor estava comentando um pouquinho antes aqui no debate. Exatamente, tem tudo a ver com o SD-WAN que ele já comentou. Deu spoiler na outra. Todo mundo dá um spoiler. Poxa. Mas aqui o ponto principal é esse, né? Eu lembro, né, quando a gente visitava escritórios, né, quando eu trabalhava numa empresa que tinha vários escritórios, você chegava no escritório B e falava assim, nossa, mas aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. Quer dizer, você sentia diferença, né, quando você ia da matriz e ia para a filial, você não tinha os mesmos recursos e até as mesmas questões de segurança na matriz. O que você começou para expandir segurança? Você começou a colocar firewalls, né, Next Generation Firewall distribuídos aí ao longo de todas as matrizes, fechando o quê? VPN com a matriz, de novo, fecha a VPN de novo. Né? Qual que é o grande problema da VPN, ou, na grande maioria das empresas, que VPN ela não confiava também nessa questão de disponibilidade, foi o MPLS. Né? Então, saiu se colocando MPLS para todas as filiais, que tem um custo absurdamente alto. Né? Então, qual que é a solução que você tem hoje, pensando no SaaS, levando isso tudo para a nuvem, usando a internet como o teu caminho, é o SD-WAN. Né? Então, o SD-WAN é uma solução simples para que você leve, né, conecte as filiais à sua matriz, usando a mesma plataforma que é a internet, migrando toda a sua segurança, migrando toda a sua disponibilidade de serviços para um ponto único e comum. Né? Então, é o que a gente defende. Acho que o SD-WAN ele tem essa garantia. Hoje, a internet está muito mais confiável, né, para que você... quando eu falo confiável, na questão de disponibilidade, né? Então, ela fica muito mais barata do que você ter lá o seu link dedicado, o seu MPLS na ponta. A gente tem casos, por exemplo, de um cliente de varejo, que aí posso falar, varejo tem uma quantidade absurda de filiais, né? Cada loja, ele conta lá com uma filial, e a gente teve um projeto desse com ele que em 8 meses se pagou. Né? 8 meses ele migrando o MPLS para o SD-WAN, ele pagou todo o projeto, né? Garantindo disponibilidade e segurança para todo o site. Aí você fala, mas tem sites que, o 3G é bom, mas o Wi-Fi não é bom, a internet não é boa, mas o 3G é bom, o 4G é bom, tem satélite. O SD-WAN, você pode colocar isso tudo como se fosse um único pipe, né? Então, você não tem você tem toda a sua saída para a internet, você pode somar tudo isso e colocar aquilo como um único pipe. Então, você também aumenta a sua disponibilidade também, usando vários vetores de acesso que você possa ter naquela filial à internet. E, de novo, garantindo toda a questão de segurança, porque você vai conectar essa sua filial à sua nuvem segura, né? Garantindo que você tenha a mesma segurança e os mesmos serviços que a matriz possui. Então, é um ponto importante na sua estratégia de SaaS, quando você tem muitas filiais, né? Você pensar nessa questão do SD-WAN. A gente apoia bastante esse lado. É bacana. Tiziano, você tem bastante filiais aí, né, na sua estrutura. Como é que você lida com nessa quarta etapa que a gente está falando aqui do SaaS, de conectar e proteger filiais, entregar essa segurança também na ponta? Como é que você enxerga esse desafio? Não são tantas assim, né? A Natura vem uma raiz de venda direta, mas a gente tem ainda assim bastante coisa. E a gente usa exatamente isso. A gente está com SD-WAN rolando há alguns aninhos já. Bacana. Então, é o jeito mais fácil, né? A gente falava lá atrás, né? No tempo do mainframe, a gente falava de link, né? De frame relay, aí isso foi indo para o MPLS, agora a gente está no SD-WAN, né? E é mais e mais... É o mesmo caminho, né? O caminho de abstrair a infra. Né? Sim. Então, é mais uma linha de abstração da infra para a gente poder se concentrar na coisa de serviço. Né? Existe uma ideia de usar isso para você tentar transformar o que é seu on-prem em serviço, né? Que é um negócio razoavelmente complexo, né? Porque a infra para proteger esse arranjo, ela não é simples, né? Mas em termos de interconexão de filiais e transformar todo esse emaranhado numa cloud network, vamos dizer assim, né?
Uma coisa única é realmente bastante útil e simplifica a gestão. Mas, de novo, isso traz aí a necessidade de monitoramento, né? Lá atrás eu falei em questão de abandonar a rede do monitoramento, mas é no âmbito dos usuários, né? Nessa questão da interconexão dos estabelecimentos e das redes data center, obviamente, ainda é um componente super importante. Então, a questão do SD-WAN é importante, mas muito, muito, muito bem monitorado. Exato. Karine, para você, esse ponto. Conectar e proteger filiais. É o quarto passo que a gente está falando. Eu acho que isso é um dos grandes ganhos do SaaS, na verdade, né? Trazer essa transparência para o usuário cada vez mais. Porque, no fundo, eu sei que agora as pessoas estão aprendendo mais sobre cibersegurança por conta dos ataques, das notícias e tal. E daí vem também o valor da segurança das empresas, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê antes o usuário, vou dizer antes, porque ainda é uma realidade, né? O usuário tem que clicar no aplicativo da VPN para se conectar, aí, de repente, aparece um aplicativo lá que é um proxy agent, ele não sabe nem o que é isso, mas está lá. Tem um antivírus instalado lá, então, para ele começou a se entrar no mundo técnico, né? E também entender que nem tudo é feito pelo link da internet da filial, mas tem que fazer Bom, os mais antigos vão lembrar das LPs, né? A gente tem uma LP até a nossa matriz, ou MPLS, que seja, que veio depois. Então, o usuário teve que começar a entender um pouco mais desse cenário, mas hoje a gente está trazendo mais está voltando a estrutura para a nossa nova arquitetura, que seria o SaaS, né? Então, eu digo as empresas que estão migrando, né? Que estão começando a utilizar o SaaS. Então, como disse o Tiziano, é complexo para a segurança gerenciar tudo isso, mas para a filial, além de trazer a segurança que precisa, ficou mais simples, né? Agora é só abrir o browser, colocar lá o drive que ele quer acessar e ele cai dentro, ele pega o documento da empresa, até que isso aconteça bastante trabalho da área de segurança, entendimento, né? Exato. Até porque o SD-WAN também é uma nova forma de gerenciar, a WAN, o SaaS, né? Essas interconexões, e eu achei uma coisa bacana que o Felipe comentou, é que essa questão de quando a gente faz a gente pensa em implantação de SaaS, ou implantação de centralização, a gente tem que pensar nessas interconexões e nessas interfaces de vendors, né? Quer dizer, é muito mais simples a gestão quando você utiliza um único vendor do que um monte de vendor, né? Claro, os dois têm sua vantagem e desvantagem, sempre vai ter, mas já é complexo, então acho que a gente tem que escolher um pouquinho nossas batalhas. Então, quando eu falo que é simples para filial, também não pode ser super complexo a estrutura por trás disso, porque senão não acontece. E a gente já disponibilizou, né? No final, a gente já disse para o usuário lá na filial, olha, não precisa fazer mais nada, só acesse o browser aí, já está tudo seguro, tranquilo. E aí, se a gente tiver uma complexidade muito grande ali nas interconexões, fica buraco. Naturalmente já tem, né? A gente trata com vulnerabilidade direto, mas é muito mais difícil de gerenciar dessa forma. Então, acho que é um ponto importante, relevante, que o Felipe comentou, quando as pessoas estiverem pensando na implantação do SaaS, olhar para isso também. Bacana. Tiziano pediu a palavra, tem a réplica para a Karina? Não é não. É só Karina falou, tá certíssimo, né? Eu lembrei das LPs também, mas o ponto é assim, essa história o agente da VPN, o agente do proxy agent, o agente do DLP, então lembrar que, né, todos nós temos que ter em mente da expectativa de que esse negócio seja transparente e que seja ubíquo e que não exija ações do usuário. Tem que ser um negócio que acontece ali por trás das cortinas do teatro. É a expectativa que o nosso usuário tem. Então, é importante lembrar, a gente está levando um caminhão de tecnologia para o endpoint, né, do usuário, porque agora ele é um data center de um homem só ali, né? Mas ter sempre em mente isso, né? Ele tem uma expectativa de que seja transparente e de que seja ubíquo, né? Quer dizer, o que é ubíquo? É misturado com o ambiente que ele já conhece, não seja uma coisa que chame a atenção e exija. Então, só esse ponto para a gente ter em mente. Bacana. Igor, para a gente fechar esse quarto
essa quarta etapa do SASE? O que você pode acrescentar aqui para a gente? Queria acrescentar a parte ruim. Ah, meu Deus! Não, mas a gente também tem que ter equilíbrio, né? Tem que falar dos dois lados. Assim, não só para o SaaS, né, mas qualquer serviço em nuvem, quando vocês forem desenhar uma estratégia nesse sentido, para aqueles serviços que forem realmente críticos dentro da empresa, sempre pense numa contingência on-premise, offline, experiência própria. Imagine uma indústria com rede separada IoT, utilizando serviços de indústria 4.0 na nuvem. E aí nós temos, por exemplo, 2 links de contingência de empresas diferentes, e cada um tem uma entrada diferente, física, de 1 quilômetro de distância. E aí uma obra pública consegue interromper ali esses 2 links. Foram fazer uma escavação no local onde essas fibras passavam próximas. Foi inoperante, e faz o que agora? Que faz? Chora. Exatamente. São horas parados, homens parados também. É um custo que não vai ser readquirido ali, não vai conseguir nem ser ressarcido, né, por nenhuma das operadoras, e muito menos pelo um órgão público. Então, quando se desenha isso, é sempre bom conseguir desenhar aquilo que era legado e passou a ir para a nuvem. O que foi legal num dia pode ser redesenhado para numa expectativa de contingência, de crise, ele voltar a ser reutilizado, pelo menos para atender parte da infraestrutura. Porque quando nós apresentamos uma estrutura de SaaS para um board, por exemplo, é tudo muito bonito, e realmente Sim, funciona. Chega que brilha o olho. Mas nós, como profissionais, sempre temos que fazer esse exercício de situações de crise. E é justamente nessa hora de crise que nós vamos ser questionados. Poxa, você falou que tudo funcionava bem, mas e agora? Sem internet? Nós não temos 2 links? Temos, né? Mas aconteceu aí, mas o que pode ser feito agora? Aí nós teremos que ter a resposta. Fique tranquilo que nós temos aqui uma contingência offline, vai atender parte da operação, mas nós não vamos parar. Então, sempre pense nisso, é extremamente importante, até mesmo para o nosso nome, vamos dizer assim. Exato, muito bom. Felipe estava rindo enquanto o Igor estava falando, quer dar uma tréplica para ele? Não, mas de novo, né? Quando o SaaS é a unificação da infraestrutura, da conectividade com segurança. Se não tiver conectividade, você não tem nada. Então, você não tem nenhum. Exato. Assim, mas vai um pouco daquilo que eu falei, né? O SD-WAN ele permite, aí falando um pouco da tecnologia em si, né? Ela permite você criar um único caminho lógico com várias saídas físicas. Então, se rompesse as 2 fibras, você poderia ir para um 4G, que teoricamente não teria a mesma velocidade, mas você conseguiria manter operante, né? Diferente se caísse um cabo submarino, aí a gente estivesse fora da internet, mas aí também seria um caos para todo mundo. Nossa, total. Então, assim, concordo plenamente com ele. Você tem que ter essa questão da disponibilidade e criar caminhos físicos distintos de disponibilidade, backup, mas o SD-WAN consegue fazer com que isso seja um caminho lógico, ou seja, continuaria transparente para todos. Vai ficar mais lento, mas seria praticamente transparente para todos se você tivesse esse backup. Né? Bacana, muito bom. O Eduardo Dutra voltou aqui para fazer mais um comentário. Ele falou assim que está gostando muito e acha que a gente vai precisar fazer mais um debate, continuando a falar das outras etapas do SaaS. Calma, Eduardo, a gente está falando de 5 primeiro, a gente está falando de uma jornada, vamos falar dos 5, depois a gente volta com o canal de novo para a gente falar dos outros 5. E vamos seguindo em frente. Inclusive, já estamos aqui próximo do final, mas dá tempo da gente trazer o 5º passo. Deixa eu compartilhar aqui. Monitorar continuamente o risco dos usuários. Isso tem muito a ver com o que a Karina estava falando lá naquele tópico de proteger o uso dos dados em todos os lugares. Karina, já queria começar esse tópico com você, falando também desse equilíbrio do risco dos usuários. Risco é um pouco amplo, né? Risco é um pouco amplo.
acho que além dos dados dos usuários, né, eu acho que o principal, quando a gente fala de gestão de risco aí, eu acho que o principal é a gente saber o que está acontecendo na empresa, o que faz a empresa, quais são os processos, né, o que é processo crítico, o que é importante para aquele usuário. Né? Eu acho que é daí que sai, na verdade, a nossa gestão do risco, né? Como a empresa entende e trazer conhecimento também para o board, para o usuário, o que é um risco de segurança, quais são as ameaças, na verdade, bom, compondo aí o risco, qual é a probabilidade de tudo isso acontecer, né? Qual é o nosso cenário aqui nesse país? Tem pessoas que trabalham com mais países também, países diferentes. E lembrando, claro que lembrando também riscos regulatórios também, né? Então, acho que quando a gente fala de risco, primeiro entender, né, todo esse cenário. Há uma dificuldade, como é que eu vou entender tudo isso e gerenciar 30 ferramentas, acho que o Felipe até falou menos, mas normalmente tem um montão, 30 ferramentas, pensar no SAT, ir no BAU e fazer investigação em resposta a incidente, loucura. Sim, precisa, mas é muito melhor quando você já sabe o que é importante, mais importante, porque tudo é importante, mas o que é mais crítico para a companhia, né? Exato. Então, às vezes, eu tenho trabalhado há bastante tempo já com agronegócio, quer dizer, tem usuário indústria ali, numa fábrica, e não tem nem ideia do que a gente está falando, né? Então, eu é que preciso entender para avaliar qual é o risco que existe ali para aquele usuário, para aquela fábrica, né? Eu trago um knowledge de segurança, conhecimento de segurança cibernético para essa área. Então, eu acho que, primeiro de tudo, para fazer esse entendimento do risco, é conversar, entender e alinhar. Né? Acho que Exato. é um pouquinho similar do mapeamento de dados, que seria, né? Mas é entender onde estão os riscos de fato. E gerenciar constantemente, né? Que eu acho que isso também é muito importante, gerenciar constantemente. As coisas mudam, né? Projetos são implementados, tem riscos sendo aceitos pela empresa, né? Incidentes acontecendo, então, rever sempre o risco, né? A gestão de risco, para mim, ela nunca foi tão ativa quanto é hoje, né? Acontece alguma coisa, mesmo na mídia, né? Mesmo com a empresa que eu trabalho, mas não nesse país, em outro país. Mas é o nome da empresa, né? A reputação da empresa. Então, o que eu devo olhar? Então, eu acho que esse olhar e esse entendimento, acho que seria o primeiro passo. Entender justamente, além da gestão, como você falou, que é uma gestão constante, né? Entender se essas ações, de repente, de algum usuário vai criar algum risco de violação do dado, de incidente, né? Se o que ele está monitorando, o que ele está manipulando pode causar, de repente, um incidente ali que vai impactar, de fato, a organização, né? A imagem, né? A parte financeira, tudo que a gente sabe que impacta aí no cenário de incidente. Eu acho que eu faria uma associação que nem conversar com a área de legal para entender alguma questão mais jurídica. Deixa eu conversar com o legal, que pode ser que eles tenham uma outra visão. É a mesma coisa. Quando a gente vai falar com o usuário, ele tem a visão do processo dele. E a gente vai ter uma outra visão de segurança. Então, a gente traz para ele esse conhecimento. Né? Então, por isso que esse bate-papo aí tem que existir. Constantemente. Com certeza. Comunicação, né, gente? É a chave do negócio. Comunicação, muito bem. Igor, para você, esse monitoramento constante aí do risco do usuário, como é que você encara essa etapa do SASE? Isso é crucial, né, para que a gente possa endereçar e redesenhar estratégias. Por mais que nós façamos exercícios ali para implementar recursos ou estarmos aderentes, por exemplo, à LGPD, sempre vão surgir situações, incidentes, que vai fazer com que nós melhoremos ali, né, por meio das lições aprendidas, aos controles e recursos já implementados. Falando de LGPD, a LGPD dentro da empresa, ela é uma atividade multidisciplinar, que nem a Karina falou, vou perguntar para o legal, é exatamente isso, pelo menos envolvendo o departamento de privacidade, o jurídico e o técnico, para ver o que se tem de controles, KPIs, KRIs também, né, de riscos,
para ir amadurecendo e melhorando isso. E o SaaS ele é muito interessante, que algumas APIs, que eu já havia falado, né? Você adquirindo APIs, conseguindo adquirir o recurso de DLP dentro do SaaS e também um CASB, você já vai ter controles e monitoramentos prontos e estarão aderentes a regulamentações, não só do Brasil LGPD, mas outras. Se você não conseguir acesso a isso, procure fazer o melhor que você puder com o que você tem. Uma maneira de você fazer isso é justamente entendendo muito bem o seu ambiente, como ele está exposto frente àquilo que a lei exige. Bacana, muito bem. Tiziano, esse tópico né, fala bastante do monitoramento, né, dessa quebra de paradigma, né, do monitoramento que você comentou bastante no primeiro tópico que a gente discutiu. Então, vamos seguindo, né, nesse tema aí de monitorar continuamente esse risco do usuário para você. O que você pode acrescentar? Eu acho que isso, assim, a gente falamos, eu disse lá no primeiro tópico a questão de mudar o jeito como se faz o monitoramento, mas de uns anos para cá, o veio estratégico de todo mundo que pensa cibersegurança mudou, né? A gente tinha, que é uma coisa que a gente aprende desde pequeno, né? Um foco no preventivo, né? Lá atrás, no sentido de vamos mitigar todos os riscos, resolver as vulnerabilidades, né? Entretanto, eu sempre falo isso, em 20 anos de segurança, eu nunca vi um ambiente sem vulnerabilidade e sem risco aberto para mitigar e tudo mais. Então, à medida que o nível de hostilidade do espaço cibernético cresceu, né? Monitorar e conter rapidamente acabou passando na frente do trabalho preventivo, né? Então, você hoje em dia acaba prevenindo que um problema escale através de uma reação rápida, ao invés de tentar evitar que os problemas aconteçam, porque o backlog de mitigação de risco e de resolução de vulnerabilidade é um troço que não acaba nunca, é muito grande, cresce, e cada nova tecnologia multiplica a velocidade com que esse negócio cresce, e não tem saída. Então, aí você coloca toda a questão de dado, né? Onde é preciso evitar que o dado circule onde não tem que circular. O monitoramento disso também é essencial, porque você nunca vai conseguir travar todos os veios de circulação dos dados de acordo com o dado que está passando e tal. Então, é um dos paradigmas que agora chegou no dado também. Exato. Monitorar é mais importante, lógico, né? É higiênico você mitigar risco e resolver vulnerabilidade, é o que a gente precisa fazer. Tem um amigo meu que fala, isso aí é igual escovar o dente, né? Não tem muito o que discutir, né? É uma proteção, tem que fazer e acabou. Tem que fazer, Mas pronto. O que ganha jogo é monitorar e reagir rápido. Ganha jogo em cyber e ganha jogo na proteção de dados também. Então, é pegar que a coisa está acontecendo e bloquear, não deixar sair, não deixar espalhar, né? Para você ter um evento pequenininho e contido rapidamente, ao invés de deixar aquilo fermentando aí por muito tempo e ele virar um monstro difícil de lidar para todos nós. Exato. Tem até aqui um comentário, Tiziano, da Fabiana Cruz Scucuglia, espero que eu tenha falado certinho o seu sobrenome. Ela falou que o Tiziano e a Karina são grandes amigos, e se eles puderem comentar um pouquinho também como é que a empresa de vocês estavam preparadas, principalmente na continuidade de negócio, né, para encarar o momento que a gente está hoje de proteção de dados, né, somado às novas tecnologias que estão surgindo por aí. Depois, se você quiser comentar também, Tiziano, antes de eu passar para o Felipe, para ele complementar esse tópico, mas acredito, né, que a continuidade de negócio também é um ponto muito importante para a gente debater aqui, quando a gente fala, né, de todos esses tópicos aqui relacionados ao SaaS. É isso mesmo. Bom, primeiro, Fabi, um beijão, que bom te ver aqui participando. Bom. Hoje, bom, tem dois grandes tipos de incidente acontecendo. São os mais ligados a dados e os mais ligados à indisponibilidade, né? E a gente tem o bendito do double extortion, que é a mistura dos dois, né? Mas, assim, com esses incidentes que geram paralisação de serviços, né,
torna obrigatório que continuidade de negócio seja uma das work streams de resposta a incidente, né? Principalmente incidente cyber, né? Então, a gente trabalha com 5 work streams para grandes incidentes de cyber, né? E uma delas, e das mais importantes, é a continuidade de negócio. A empresa precisa continuar vendendo e ganhando dinheiro, mesmo diante de um problema grave. A gente precisa ser capaz de habilitar a empresa a fazer isso. Então, é um ponto-chave, né? É a sobrevivência no meio do caos. A casa está pegando fogo, se você não tiver uma máscara para continuar respirando com a casa pegando fogo, você não vai conseguir apagar o incêndio. Então, exatamente. A continuidade de negócios é a nossa máscara, né, no meio do incêndio, aí, que vai manter a empresa respirando e funcionando nessa situação. Então, é um ponto super relevante esse que a Fabi traz, porque realmente é essencial. E, além disso, defesa, contenção, análise forense, causa raiz, etc. e tal. Mas, com certeza, né, nos mantermos vivos e respirando é essencial para a gente sair do outro lado de um incidente grave e continuar a vida fazendo negócios e contribuindo para a sociedade como a gente faz todo dia. Exatamente. Karina, você quer complementar também o comentário aqui da Fabi? Já estamos super íntimos já, agora já não é mais Fabiana, é Fabi. A Fabi, gente, além de tudo, é especialista nesse assunto. Ela quis pregar uma peça. Olha, tá vendo? Ela está super atenta. Super atenta. Entregou ela, Karina. Fabi é amigona minha também. Não, isso é muito legal, essa pergunta, porque foi uma quebra de imediato de paradigma, exato, né? Ninguém mais estava olhando, tá pegando fogo no prédio, né? Tá tendo uma baderna, tá tendo, sei lá, houve um alagamento, ninguém estava pensando nisso, né? E uma outra pergunta que eu escutava muito era: tinha o evento de pandemia no nosso processo? Né? Olha, acho que não, né? Eu estava lá no 15º, sabe? Exato, então foi muito bacana, porque foi assim também um tsunami, né? No entendimento e no esclarecimento, mas foi, acho que tudo muito rápido, né? Todo mundo sentiu a pressão, a urgência, então acho que todo mundo entendia o cenário, né? Mas ainda assim eu vi que durante esse processo haviam muitas dúvidas se tudo que a gente estava imaginando realmente era um problema. Eu lembro que pessoas perguntavam assim, não falavam assim, nossa, a questão de criança ir para a escola, depois a gente vê. Falei, gente, isso vai cair como uma bomba. Crianças não vão para a escola. Então, foi um aprendizado conjunto, né? Foram várias atualizações que a gente fez. A gente incluiu, por exemplo, testes de cyberataque com muito mais frequência, né? Então, também houve um aceleramento do reconhecimento, né, de que um cyberataque pode causar uma descontinuidade do negócio. Né? Eu costumo usar muito essa palavra, eu sei que ele é um processo de segurança, mas eu costumo usar muito essa questão da continuidade. Né? Então, quando eu estou falando de algum ponto, algum risco, eu falo assim, isso é importante para garantir a continuidade do nosso negócio, porque traz a segurança, traz a importância de que como segurança é vital para o negócio, e também as pessoas começam a entender que essa continuidade, que isso realmente pode causar descontinuidade. Então, enfim, acho que o Fabi trouxe um ponto importante aí, que a gente não havia comentado aqui, mas que também gera muito papo aqui, muito. Com certeza, vamos ainda falar muito sobre continuidade de negócio, e Canali, nesse ponto, esse 5º passo, né, do SASE, sobre monitoramento contínuo, né, do risco dos usuários, também tem a ver com esse ponto, né, de continuidade de negócio, e também a gente pode, talvez, acho que queria até que você comentasse um pouquinho como controlar esse uso dos dados, né, se a gente pode trazer outras abordagens também, acho que até como o Zero Trust, por exemplo, que para muitos usuários às vezes acaba sendo, né, agressivo, você, nossa, não confio em ninguém, mas linkando com esse ponto, né, da continuidade do negócio, que a Karina e o Tiziano comentaram também sobre você, né, trazer os usuários para essa responsabilidade também, né, que
o impacto que tem um incidente vai impactar a empresa inteira, vai impactar o seu emprego, o seu trabalho, né, a sua forma de trabalhar. Então, algumas abordagens da segurança que às vezes podem parecer, né, que são chatas, engessadas, como, né, muitas enxergam o Zero Trust assim, você acha que dá para fazer, né, esse equilíbrio de você monitorar, aplicar algumas regras e fazer com, né, trabalhar um pouquinho também a conscientização do usuário para que essa continuidade exista, né, dentro do negócio. Sim, acho que a conscientização é importante, acho que todos na empresa, no mundo, tem que ter essa conscientização de risco, tá? Para a vida, né, não só, quando está falando de cyber aqui, mas isso acho que vale para a vida, acho que a conscientização é importante, mas em tecnologia a gente não pode imputar para o usuário, é o que a gente estava falando até agora há pouco, a gente não pode imputar essa responsabilidade no usuário. A gente pode conscientizar para que evite problemas, mas só vai funcionar se for transparente. Se a gente imputar essa responsabilidade, infelizmente, não funciona, né? E monitoramento contínuo vai muito daquilo que a gente vem falando, né? A jornada demora. Infelizmente ou felizmente, para nós que somos profissionais da área, a jornada de segurança ela é eterna. Assim, então, o monitoramento contínuo, ele é eterno. Então, assim, não é que você vai ter, chegou no SaaS, beleza, encerramos, agora é só sentar e curtir, não. Daqui a alguns anos vai ter outras modificações, a gente vai ter que continuar se adaptando e mudando. Tem muito o que fazer, tá? Isso faz parte. Tá? Gestão de risco é um negócio que eu trabalhava numa outra empresa, da ForcePoint, que tinha uma plataforma muito importante de gestão de risco, e eu posso dizer que talvez gestão de risco tenha crescido mais do que o cybersecurity nos últimos anos para cá, pelo menos essa conscientização das empresas. Né? Até porque risco não é necessariamente TI. Risco envolve N outras coisas e TI é um ponto. Né? TI e cyber é um ponto. Né? Então, gestão de risco é extremamente importante. Mas para o SaaS, o que ele quer dizer nessa questão de monitoramento contínuo do usuário para garantir o monitoramento do risco? É porque o usuário ele muda ao longo do tempo. Né? E ele pode mudar de forma intencional ou não intencional. Né? Eu sempre digo o seguinte, o DLP é uma ferramenta que já existe, sei lá, mais de 10 anos. Né? A tecnologia, o produto existe já há mais de 10 anos. E ele sempre foi muito bom para fuga de dados não intencional. Para aquele que você, sem querer, botou no e-mail, não era. Eu já recebi e-mail, por exemplo, era Felipe com 2 L's, botou com um, o e-mail chegou para outro. Então, assim, então, o não intencional, o DLP sempre foi muito bom. Porque o intencional, o cara vai buscar qual é a regra que ele pode burlar. Entendeu? Então, se ele realmente quiser burlar a regra, ele vai buscar uma forma de burlar aquela regra. Seja de maneira... Quando ela for intencional, ela pode ocorrer de 2 formas. Uma, roubo de credencial. O que acontece é o que mais acontece quando a gente pensa em ataques, é roubo de credencial. Roubo de credencial, o cara começa a usar a minha credencial para fazer o que eu não estou acostumado a fazer, a gente tem que ter uma forma de detectar esse desvio de comportamento, né? Seja intencional ou não, nesse caso é não intencional porque não foi o usuário que está fazendo, mas é porque ele teve o roubo de credencial, e detectar que aquele usuário está trazendo mais risco do que ele estava trazendo antes para a empresa. E você tem que ter uma reação. Detecção-resposta, foi o que o Tiziano falou. É que detecção-resposta ficou muito inerente a cyber e SOC. Detecção-resposta e SOC. Mas em dados, ele é tão importante quanto. Né? Identificar um desvio de comportamento por roubo de credencial ou um desvio de comportamento intencional. O usuário ficou insatisfeito com a empresa, ele vai ficar lá, vai tentar prejudicar a empresa, ele sabe que vai ser mandado embora e vai fazer alguma coisa, ou o crime organizado paga para ele, estou te pagando uma grana, me traz essa informação. Então, assim, o usuário pode mudar ao longo do tempo e a gente tem que ter formas de detectar. O jeito mais fácil não, mas o jeito mais assertivo é com inteligência artificial e machine learning, não tem jeito, né? Então, tem se investido muito nisso para que também a gente ajude a vida, de novo, dos gestores de segurança, porque senão ele vai ter que ficar olhando 24/7 para uma tela, né, olhando tudo que acontece. Então, assim, é importante que você use inteligência artificial e machine learning para fazer essa detecção. E eu gosto de usar sempre o exemplo da Tesla, né? A Tesla, assim, está à frente de muitas empresas em tecnologia, né? E ela sofreu um ataque de desvio de comportamento de um determinado usuário. Ele era funcionário da empresa, e ele começou a roubar dados da empresa, ele percebeu que a regra de DLP dele não permitia fazer uploads acima de X mega por dia, ele começou a fazer uploads todos os dias abaixo do limite do DLP, e roubou toneladas de informação da Tesla.
seja, a solução era cega, ela usou a regra é não pode fazer uploads assim, ok. Ele começou a usar a regra e levou um monte de informação. Se você tivesse uma forma de detectar esse desvio de comportamento, né? Opa, ele pode fazer, mas ele está fazendo todo dia, constantemente. Né? Desvio de Tem alguma coisa errada aí, né? Temos que olhar. Então, assim, isso está muito atrelado ao monitoramento e o desvio de comportamento do usuário na utilização e na fuga de dados. É isso que acho que complementa bem, não só a questão do SaaS, mas, de novo, a questão do Zero Trust. É agressivo você falar para o usuário que você não confia nele? Não, você não precisa dizer isso para ele. De novo, tem que estar transparente. Você não está confiando nele, mas no acesso você está fazendo isso. Né? Ele não precisa saber que, por default, a empresa não vai confiar nele. É só uma questão tecnológica de monitoramento contínuo e, como o Tiziano falou, concordo 100% com ele, detecção e resposta. Muito bem. Bom, gente, passamos até um pouquinho aqui do horário, até peço desculpas, mas acho que assim, a gente conseguiu passar por todos os pontos, né, os 5 passos do SaaS, e eu vou reforçar aí com vocês que estão na audiência que baixem o white paper, que aí tem bastante informação também, podem rever esse vídeo que vai subir lá no nosso canal da TVD um pouquinho mais tarde também, fiquem à vontade para ir lá, rever, anotar tudo, porque é muito bacana, é super importante, como o Igor mesmo fez um post ontem, Igor, no LinkedIn, falando do nosso evento de hoje, você colocou, né, segundo o Gartner, até 2024, cerca de 40% das empresas adotarão SaaS, muito bacana, então, temos aí uma jornada para seguir. Muito obrigada, Igor. Por favor, o seu tchau, o seu boa tarde, o seu bom dia, e agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, com os amigos aí. Agradeço ao Felipe também da ForcePoint. E o pessoal continue, né? Essa nossa área, o Tiziano, eu acho que ele é um pouco que eu, assim, tem que estar sempre estudando, não para. Sempre vão surgir novos tipos de ataques, novas leis, novos frameworks. Então, canais como esse que nós utilizamos, da TVD, por exemplo, é um meio de nós nos unirmos aqui para debatermos ideias e novos conceitos e acelerar um pouquinho o nosso entendimento de algumas tecnologias ou conceitos, para estarmos pelo menos à sombra do cybercrime aí, né? Obrigado mais uma vez pelo espaço aí. Eu que agradeço. Karina, obrigada. Volte sempre. Os seus agradecimentos aí também para a nossa audiência. Bom, obrigada. É sempre bom ter audiência, né? Sim. E também aprender com todos esses experts que estão aqui e também poder contribuir com a minha experiência, né? Eu fico muito grata pelo convite. O compartilhamento é o que faz a gente crescer no final, né? Porque eu costumo dizer que o CISO, ele acaba trabalhando muito sozinho, muitas vezes, né? Porque tem que trazer muito conhecimento, pensar em tudo. Então, é sempre bom ter esse compartilhamento. A gente trabalha com os vendors nos entendimentos também, né? Com os nossos colegas pesquisadores, a gente tem grupos, a gente conversa também. Então, para mim, é muito rico. Eu só agradeço. Obrigada pelo convite. Um grande abraço para a Graça também, para o Sérgio, que não estar aqui, mas muito obrigada. Com certeza. Tiziano, obrigada, parceiro que está sempre aqui com a gente. Legal, Léa. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, é muito bom trocar experiência com os colegas, na medida do possível, tentar contribuir com a comunidade de segurança, né? Estamos aqui nos ajudando nessa batalha por proteger os negócios, né, da nossa comunidade. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima aí. Com certeza. Canali, obrigada pela parceria de sempre. Acho que a gente conseguiu passar aqui pelos 5 passos e bora aí fazer mais um para a gente falar dos outros 5, dos outros 10. Tem aí uma jornada, né, para o SaaS e conta sempre com a gente. Obrigadíssima pela sua parceria. Não, obrigado você, Léa, pela organização, a Graça, o Sérgio, Tiziano, o Igor e Karina, que brilharam aí dando experiência de cada um deles. Aí, de novo, a ideia nossa aqui é discutir sobre uma nova arquitetura, uma arquitetura na qual a ForcePoint acredita, né? Então, todo o nosso portfólio de soluções foi desenhada
para seguir essa arquitetura. Então, por isso a ideia da gente reforçar a mensagem. Acho que está claro que o mercado já entendeu, né? E que também entendeu que não é um negócio que você, de novo, eu sempre gosto de falar essa frase, virar a chave. Não é assim, vou virar a chave, estou na nuvem, né? É um caminho, tem que ser feito, por isso são várias etapas, vários passos, de acordo com a maturidade, de acordo com o tamanho do investimento. Então, assim, o importante é que todos os profissionais de segurança tenham essa consciência e essa estratégia em cima da sua mesa, né, para desenhar, junto com a empresa, quais serão os próximos passos ao longo dos anos. Então, de novo, muito obrigado aí pela TVD, Leia, pela condução, e até a próxima. Obrigada a todos, obrigada audiência. Semana que vem temos mais e fica sempre com a gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. We don't do things the way we used to. We don't commute together. We don't go into the office together. But we will never stop working together, sharing ideas together, persevering together. And one day soon, we will emerge stronger. Together. ForcePoint, cybersecurity that brings us together, even as we work further apart.